Olá, bom dia para você. As regras da Agência Nacional de Saúde Complementar estabelecem que as operadoras de planos de saúde não são obrigadas a anexar a tabela de reembolso nos contratos. Porém, os planos são obrigados a dizer como chegaram ao valor reembolsado. Já o Código de Defesa do Consumidor diz que o conhecimento prévio é direito do consumidor. Mas não é isso o que sempre acontece. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre planos de saúde. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas dúvidas pelo Facebook ou pelo portal cemais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui Joana Cruz, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pesquisadora em planos de saúde. Bom dia, Joana. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, e daqui agradece. Olha, nos planos de saúde, o processo do reembolso deve ser concluído em até 30 dias depois da entrega da documentação à operadora. Já o valor da restituição é calculado com uma tabela de honorários, mas na maioria das vezes o valor recebido é bem menor do que o total dos gastos no atendimento. Foi o que aconteceu com a jornalista Patrícia Travassos. Meu nome é Patrícia Travassos, eu sou jornalista e queria dividir uma dúvida que eu tenho com vocês. É sobre saúde. Eu sempre aprendi que uma coisa que a gente não pode deixar de pagar nunca é plano de saúde. E eu faço isso há muito tempo. Então, desde 2004, eu sou segurada da Sul América. Nunca precisei de nenhum procedimento mais sério. Em dezembro do ano passado, eu precisei fazer uma cirurgia. Fui para a cirurgia, correu tudo bem, foi tudo ótimo, uma maravilha, mas veio a conta. E a conta ficou em R$ 38.700. Entrei com pedido de reembolso para o meu plano de saúde e imaginando que, ok, se esse valor total não fosse reembolsado, mas que eu teria um bom reembolso, né? Que eu não sairia tanto assim no prejuízo, afinal de contas, pago o plano de saúde religiosamente em dia há muito tempo, né? E aí a minha surpresa foi que eu recebi a resposta do plano de saúde, o valor do reembolso não ficou nem em R$ 4.000, R$ 3.924,96. Eu não faço a menor ideia de como é feito esse cálculo. Já procurei no meu contrato com a Sul América como é que esse cálculo foi oferecido no momento em que eu comprei esse plano de saúde e eu não faço a menor ideia, eu não consigo entender como é que eles chegaram a esse número. Eu não faço a menor ideia. Qual é o meu direito? Eu pago cerca de R$ 500 por mês de mensalidade no plano de saúde. Não é um plano básico, é um plano especial. Que direitos eu tenho? O que eu posso fazer? Joana, as operadoras não são obrigadas a dizer como chegaram a esse valor de reembolso? Com certeza as operadoras não são só obrigadas a dizer como chegaram, mas deveriam ter colocado esse cálculo e esse percentual de reembolso no contrato do consumidor no momento da oferta, da publicidade, da contratação do plano com o corretor, porque a informação é direito básico do consumidor, está no Código de Defesa do Consumidor como direito básico. Então, Entendi. no mínimo, o que o consumidor tem direito pelo Código de Defesa do Consumidor é saber quanto ele vai pagar, como ele vai pagar e quando, né? A periodicidade disso também. Então, no caso do reembolso, tem dois tipos de reembolso. Um que, quando a operadora descumpre com a obrigação dela de te fornecer um médico num determinado prazo, você paga particular, porque ela descumpriu o prazo, você tem 100% desse valor reembolsado. Sim. Mas muitos contratos, além de terem a rede credenciada, eles preveem a livre escolha. Então, o consumidor procura um profissional, o estabelecimento de preferência dele, paga e depois teria o reembolso. Esse reembolso, muitas vezes, na maioria dos casos, não é integral. Ele é em uma determinada porcentagem. Essa porcentagem está na tabela que deveria estar no contrato. Mas essa tabela, quando muito, ela está registrada num cartório e o consumidor não tem acesso a esse registro. Isso que eu ia dizer, porque isso remete a gente à seguinte questão. Quer dizer, na hora de assinar um contrato, é importante que a gente leia com atenção também, não é isso? Porque depois cobrar
cobrar por uma coisa que a gente assinou ali fica mais complicado, não é Exatamente. A gente tem que ficar atento às condições contratuais, mas nesse caso da tabela de reembolso, é inviável a operadora, eu acredito que essa conduta das operadoras de não colocar a tabela de reembolso, que seja um anexo grande do contrato, tem que constar lá, junto com o contrato, porque isso dificulta. No momento da contratação, o consumidor vai ter um cartório, ver o registro da tabela de reembolso, é totalmente inviável da efetividade da aplicação desse direito previsto como básico pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso dela, o que aconteceu foi que esse direito foi completamente desrespeitado. E o que não ela é pode um caso fazer, hein? Isolado, muitos contratos são assim. Então, é sempre muito importante para o consumidor que vai contratar um plano. Infelizmente, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar ainda não colocou essa obrigatoriedade da informação básica no contrato, que verifique a tabela, peça a tabela. Se a operadora se negar, procure no cartório para saber quanto que vai ser esse reembolso. No caso dela, ela pode pleitear a reparação desse direito, a informação básica que foi negado a ela, procurando o PROCON ou o Poder Judiciário. Entendi. Ela vai ter que, como muita gente, entrar na justiça para pedir um direito que deveria já existir sem ela precisar entrar na justiça. Sim, exatamente. Se existisse, provavelmente ela não estaria nem nessa situação, porque ela poderia olhar no contrato quanto seria reembolsado e tomar outra atitude. Por exemplo, procurar um profissional da rede credenciada, se o contrato dela também tem rede credenciada, e não ter que ter um reembolso. Existe um lugar onde as pessoas podem eventualmente denunciar uma prática dessa, Joana? Nesse caso, pode ser os órgãos de defesa do consumidor, o PROCON. Se a ANS não estipula essa obrigação de estar a tabela no contrato, infelizmente, não adiantaria ir fazer esse pleito para a agência para que ela resolvesse a questão. Mas, então, o PROCON seria o local mais adequado. Muito bem, antes de ir para as perguntas, tem uma novidade aqui que, na verdade, já foi anunciada, acho que no final do ano passado, sobre as empresas com mais de 100 mil clientes, as operadoras com mais de 100 mil clientes, que vão ter 180 dias para implantar ouvidorias. O que isso significa, Joana? Bom, a partir de hoje vai ser publicada no Diário Oficial a norma da ANS, que diz que agora é obrigatório para as operadoras com mais de 100 mil consumidores apresentarem uma estrutura de ouvidoria. Então, a ouvidoria seria uma segunda instância de atendimento ao consumidor. Quando ele não teve a sua demanda resolvida pelo SAC, ele teria a opção, antes de procurar seus direitos no PROCON ou no Poder Judiciário ou na ANS, de passar essa demanda para a ouvidoria. Ela tem uma atribuição institucional diferente do SAC. O SAC, ele não olha a demanda do consumidor sob a ótica de interpretar como aquele consumidor se sente e os pleitos dele e as demandas. Sim. A ouvidoria teria essa missão institucional. Entendi. E daí, hoje foi publicado, é isso? Daí deve entrar a partir de agora, são 180 dias para a implantação, é isso? Então, tem que ver quando que será o início da norma. Então, geralmente tem uma vacância de 180 dias, mas às vezes varia de 90 dias da publicação. A publicação foi hoje, mas eu ainda não sei quando exatamente vai ser essa vacância. E só para complementar, que as operadoras com até 20 mil usuários não precisam dessa ouvidoria. Olha, Joana, o Ricardo Oliveira, ele diz o seguinte: a minha filha possui um plano de saúde desde o nascimento. Quando internada no Hospital Santo Antônio por desidratação e falta de oxigênio, foi negada a internação, alegando carência. Eu solicitei o reembolso do valor gasto e foi novamente negado. Eu recorri ao juiz e tive ganho imediato. Só que ela já está com 6 anos e até hoje eu não recebi os valores aprovados juridicamente. O que eu devo fazer para agilizar essa situação? Infelizmente, uma operadora demorar tanto tempo assim para cumprir uma obrigação que já era legal, no momento em que ela deveria cobrir o procedimento. Depois foi reconhecida pelo juiz e ainda com a determinação de que deveria ser paga, deveria pagar imediatamente. Então, nesse caso, ele infelizmente vai ter que recorrer à justiça de novo para cobrar essa dívida que já foi reconhecida, inclusive, pelo próprio Poder Judiciário. Puxa vida, hein, Joana?
Porque a gente coloca como solução para essa questão da abertura do programa, entrar na justiça, e daí na sequência a gente mostra um caso em que a pessoa entrou na justiça e não recebeu depois de 6 anos? Infelizmente, essa é uma conduta que é extremamente desrespeitosa da operadora e, inclusive, deve ser denunciado, porque muitas vezes aí a sanção que o juiz aplica é maior ainda pelo não cumprimento daquela ordem judicial. Mas o que não pode deixar é deixar assim, deixar quieto, deixar barato. Tem que realmente, se a operadora continua não cumprindo, tem que denunciar, porque quando a sanção é maior, mesmo economicamente, infelizmente, muitas vezes esse é o único jeito de fazer com que as empresas cumpram suas obrigações. Puxa vida, olha, a Leiliane diz o seguinte: eu tenho um plano coletivo pela empresa, é um plano não regulamentado. Eu precisei de uma cirurgia que envolveu o uso de materiais como placas, pinos e etc. E o plano não cobriu esse valor. Eu tenho o direito de receber esse valor do convênio ou do Estado, já que o valor foi alto no plano Unimed? Bom, se é um plano não regulamentado, se ela quer dizer não regulamentado como feito antes de janeiro de 99, que são os planos que não são regulados pela ANS, não importa que o seu plano não seja regulado pela ANS, que o rol de coberturas da agência, teoricamente, não se aplicaria ao seu plano. O que importa é que é um plano regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E, então, ela tem direito à integralidade da assistência à saúde. Então, todos os materiais que foram gastos na cirurgia, que foram prescritos pelo médico, devem ser cobertos pela operadora. Se não foram cobertos, como ela está relatando, ela vai ter que procurar fazer valer do seu direito. Então, procurar o PROCON ou o Poder Judiciário pedindo o ressarcimento de todos os gastos que foram feitos. Então, nesse caso, juntar todas as notas fiscais, a prescrição do médico, o contrato que ela tem e a negativa dessa operadora em pagar esse procedimento e procurar os seus direitos. Olha, a gente está falando sobre planos de saúde, então eu imagino que o Edgar Santos faz uma pergunta em relação a algum problema com o plano de saúde dele, porque ele diz o seguinte: olha, eu fui fazer uma operação de fimose e quando eu estava praticamente na mesa de cirurgia, disseram que eu não poderia fazer. O que eu posso fazer? Eu entro na justiça? É possível acontecer isso? Quer dizer, tudo certo para fazer a cirurgia e por algum problema isso não acontecer? Nesse caso, podem ter acontecido várias situações, por exemplo. Mas se não foi, por exemplo, uma recomendação do médico de que aquela cirurgia não seria necessária, e sim uma conduta da operadora ou da seguradora que disse: não, nós não autorizamos a sua cirurgia, ou seu contrato não cobre a sua cirurgia, aí ele tem que verificar se ele tem um plano com cobertura hospitalar, então que é para internação e, consequentemente, cirurgia, ele deveria ter acesso para essa cirurgia. Ele deve cobrar esclarecimentos dessa empresa, mas o importante agora é ele realizar a cirurgia. Então, ele deve procurar os seus direitos imediatamente, pode procurar o Poder Judiciário, ou se ele preferir, ele não quiser esperar esse trâmite, ele pode, se tiver condições, pagar a cirurgia e depois pedir o reembolso. Olha, o Reinaldo Oliveira, pelo Twitter, faz uma pergunta difícil, eu acho, de ser respondida. Qual seria o preço justo a se cobrar por um plano de saúde? Teria como poderia ser implantado um preço único para isso? O preço dos serviços e produtos, eles são, nosso ordenamento legal permite que eles sejam livremente estipulados pelo fornecedor de serviços, né? Mas, por exemplo, tem um limite, mas esse limite, ele, pelo Código de Defesa do Consumidor, ele não é numérico. Então, o Código de Defesa diz, por exemplo, no caso dos reajustes, a gente vê o reajuste dos planos de saúde, muitas vezes tem reajuste de mais de 100% ao ano. Por conta de sinistralidade. Esse reajuste, ele pode ser anulado como sendo uma obrigação excessivamente onerosa, que é o que o Código diz que pode ser anulado. Mas depende de caso a caso. Então, não existe um preço teto, limite para a oferta dos serviços. Muito bem, nós vamos agora então ao interior do estado de São Paulo, imagens da TV Barretos, para ver mais uma dúvida sobre planos de saúde. Meu nome é Fernando. Eu queria saber o que eu faço caso o plano de saúde não cumpra com o prazo de atendimento definido pela ANS.
E então, Joana? Nesse caso, ele primeiro deve denunciar a ANS. Se for procurar seus direitos no PROCON ou no Poder Judiciário, denunciar a ANS também. Porque a ANS está multando, suspendendo a comercialização de produtos dos planos que não cumpram com os prazos de atendimento. Então, quando ele denuncia, ele avisa a agência e muitas vezes ela faz essa sanção da suspensão da comercialização, o que impede que novos consumidores entrem nesse plano. Então, a operadora teria esse estímulo de melhorar os seus serviços. Infelizmente, é como a gente tinha comentado, às vezes só mexendo no bolso das empresas que elas cumprem com as suas obrigações. Mas ele também, para resolver o problema dele, se ele precisa de uma consulta, de uma cirurgia, e ele tem 7 dias úteis para consulta, por exemplo. Ele entrou em contato com a operadora, ele ligou, não conseguiu nenhum profissional credenciado dentro desse prazo. Entrou em contato com a operadora no mesmo dia. Eu preciso de um clínico geral, por exemplo, em 7 dias úteis. A operadora decorreu esse prazo, o 7º dia, ela não apresentou, ele não está numa consulta com um clínico geral, que a operadora proporcionaria. Então, ele tem o direito de procurar um profissional particular de preferência dele e pedir um reembolso. Esse reembolso é diferente daquele reembolso da matéria que abriu o programa. Ele é 100%, porque ele cobre uma obrigação que a operadora que ele já paga para a operadora pela mensalidade que ela deveria fornecer sem nenhum custo, que seria a consulta com um médico credenciado ou referenciado. O difícil é pensar em tudo isso estando doente, né? Às vezes precisando Exatamente. fazer uma cirurgia. A Edilza dos Santos é de Aracaju e ela disse: eu tenho uma cirurgia a ser feita. O meu médico é credenciado pelo meu plano. Mas, segundo ele, a equipe com que ele trabalha, um dos auxiliares, né? O plano não cobre o pagamento do trabalho dessa equipe, né? Por esse motivo, eu tenho que pagar por fora cerca de R$ 1.500. Isso está correto? Nesse caso, a equipe do médico, o médico tem que trabalhar, se ele é credenciado com o plano, ele tem que trabalhar com uma equipe que seja credenciada do plano também. Então, ela deve verificar se tem a possibilidade desse médico fazer essa cirurgia com uma equipe que seja credenciada de um hospital que faz parte da rede desse plano. Nesse caso, então, ela deve pleitear essa possibilidade. Olha, o James Berzin, pelo Facebook, mandou uma pergunta. Eu tenho direito à indenização por danos morais face ao constrangimento que eu sofri por ter um atendimento negado, mesmo com um pagamento confirmado? Qual o critério para reajuste do valor referência usado nos reembolsos? Então, são 2 perguntas. Ele pode entrar com danos morais aí, por mesmo tendo pago, foi negado o atendimento para ele? Bom, quando nega-se o atendimento, o consumidor tem o direito de buscar os seus direitos no Poder Judiciário e muitas vezes é concedido o dano moral decorrente de toda a complicação que o consumidor teve com essa negativa. Quando a gente fala em ter direito, quem efetivamente diz no seu caso concreto e decide se você tem ou não direito é o juiz. Mas você pode pleitear dependendo do caso. Só um atendimento negado assim fica difícil de falar. Entendi. Porque varia muito de caso a caso. Depende do que aconteceu, por exemplo. Então, nesse caso, ele só vai ter a confirmação mesmo quando ele entra com uma ação. No caso do aumento do valor do reembolso... O valor referência usado nos reembolsos, qual que é o critério para reajuste? Nesse caso, esse valor deve estar previsto no contrato e ser claro pela operadora. Muitas vezes elas não fazem isso. Então, é aquela questão do direito básico à informação. Ele deve questionar a operadora qual que é o valor que ela usa como referência para o aumento do reembolso, e esse valor ele deve acompanhar também à medida que aumenta a mensalidade. Por exemplo, porque se o consumidor paga o reajuste da mensalidade, o valor que a operadora vai pagar de volta também deve ser aumentado numa proporção justa. Entendi. Então, sempre é muito bom questionar isso para verificar e muitas vezes, se não for compatível, buscar os seus direitos. A Úrsula é de Avaré. Por e-mail, ela pergunta o seguinte: o meu plano de saúde é anterior a 1999. Em 2004, eu não migrei para me adaptar à Lei 9656/98, porque o aumento da mensalidade seria exorbitante. Agora, me oferecem adaptação e o aumento na mensalidade seria de mais ou menos 20%. Se eu fizer essa adaptação, os itens excluídos no plano original caem por terra?
itens excluídos no plano original? É, Deve ser uma coisa que deve ter vindo num documento para ela, mas... Então, ela não migrou para se adaptar à lei, né? Então, o plano dela é anterior a 99. Ela achou que ia subir muito. Agora oferecem essa adaptação e um aumento na mensalidade, que seria de mais ou menos 20%. Ela pergunta se seria uma boa, né, fazer essa adaptação. Varia, o consumidor ele tem que... Varia de caso a caso se você deve ou não fazer a adaptação do seu contrato. O que é importante saber é que quando você faz a adaptação do seu contrato, você vai fazer um novo contrato que está regido pela Lei de Planos de Saúde, que é essa que ela mencionou, 9656, e pela regulação da ANS. Então, vai ter o rol de coberturas mínimas obrigatórias pela ANS no seu plano, vai ter inclusão, uma disposição clara da lei dizendo sobre a inclusão do recém-nascido até 30 dias depois do parto e também assistência a esse recém-nascido até 30 dias depois do parto na lei e a aceitação das operadoras e da agência da aplicação dessa lei para o seu contrato vai ser maior. Muitas vezes tem decisões no Poder Judiciário que aplicam a lei de planos de saúde retroativamente para esses contratos também, mas isso não é um entendimento unânime. Então, o benefício seria isso, ficaria mais certo da aplicação, sem dúvidas, da Lei de Planos de Saúde que traz essas garantias das coberturas e do atendimento recém-nascido, entre outras garantias que teoricamente não estavam previstas, mas e a regulação da ANS. Então, se ela tiver alguma demanda, ela pode procurar a ANS. Mas o contrato dela também, mesmo que antes de 99, já estava regido pelo Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor tem princípios muito amplos que abarcam os direitos dela também. Então, vai variar, ela tem que analisar muito bem as duas opções e o valor para ver se vale a pena. A Mari é de Piracicaba. Ela diz, o meu plano cobra uma taxa para cada consulta e exames. No caso de uma internação, eu vou ter de pagar pelos exames que forem necessários durante a internação? Nesse caso, esse plano provavelmente de coparticipação. Então, fora o consumidor pagar a mensalidade, quando ele usa um procedimento, ele paga um valor desse procedimento. Se o exame for feito da internação, depende muito de como vai ser cobrado esse procedimento. Ela tem que olhar no contrato, se não tiver no contrato, pedir formalmente para a operadora, se for por telefone, guardando o número do protocolo, se for por correspondência com um aviso de recebimento, mostrando que ela entrou em contato e pediu qual que vai ser o valor do pagamento que eu irei fazer. Sim. Porque ele pode ser feito tanto ambulatorialmente, aí ele ser cobrado só o exame, quanto decorrente da internação. Então, tem que ver em qual setor, ambulatorial ou hospitalar, estaria esse exame. Elaine Xavier é de São Paulo. Ela diz, minha mãe tem 72 anos, quer trocar de plano de saúde, mas ela não tem ainda 3 anos de plano para pedir a portabilidade. Porque, no caso, ela tem uma doença pré-existente. Então, teria que ir para outro plano e esse comprar a carência. Mas eu ouvi dizer que para pessoas acima de 60 anos, os planos de saúde não compram carência do idoso para efetuar essa troca de plano. Isso é verdade? Qualquer plano de saúde pode se negar a comprar a carência para pessoas acima de 60 anos? Bom, a questão da compra da carência é que não existe uma obrigatoriedade de uma operadora ou seguradora comprar a carência de um consumidor. O que existe na lei são limites para a aplicação do tempo de carência. Então, nesse caso, o que é errado seria errado porque ela está vendo ainda as operadoras, se uma operadora se propõe a comprar a carência e só não se propõe a comprar a carência de um idoso. Isso seria discriminação. Entendi. Então, essa seria a conduta errada e ela deve denunciar. Agora, não existe a obrigação da operadora comprar a carência. Mas Entendi. se ela se propõe, ela não pode discriminar o idoso. Então, se existe um folheto ou qualquer material publicitário em que existe compro carência, guarde isso para que depois não seja alegado porque, por qualquer motivo, aquele consumidor em específico não terá sua carência comprada. Muito bem, nós vamos então para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com as suas dúvidas sobre planos de saúde. Continue enviando suas questões. A gente volta daqui a pouquinho.
Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é planos de saúde e quem está tirando suas dúvidas é Joana Cruz, advogada do IDEC, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Joana, antes do intervalo, a gente respondeu, em parte, pelo menos, a pergunta da Úrsula, que é de Avaré, aquela que contou que o plano dela é anterior a 99, ela não migrou e agora estão oferecendo uma adaptação. Daí ela explica assim, que ela esqueceu de mencionar que tem 69 anos, é aposentada e que as exclusões que ela se referiu, feitas antes de 99, são muitas. Ela quer saber assim, se ela se adaptar, se ela fizer essa adaptação, se essas exclusões de atendimento, né, se serão incluídas novamente. Bom, a Lei 9656, que é essa lei de planos de saúde que foi feita a partir de janeiro de 99, que vale a partir de janeiro de 99, diz no artigo 10 dela quais são as exclusões de cobertura. São só 10 exclusões de cobertura, que seriam procedimentos estéticos, ilícitos, antiéticos, ou uma prótese, uma órtese não ligada ao ato cirúrgico. Então, são hipóteses de exclusão de cobertura muito restritas, são 10 nesse caso. Então, essas seriam as únicas exclusões de coberturas permitidas pela Lei de Planos de Saúde. Na prática, o que acontece é que a ANS tem um rol de eventos e procedimentos que seriam as coberturas obrigatórias pela agência. Esse rol tem muito mais exclusões do que essas 10 exclusões do artigo 10 da Lei de Planos. Então, o IDEC entende que isso é uma regulação feita que é ilegal. Por exemplo, o transplante de coração não é procedimento cirúrgico experimental, nem estético e não está no rol da agência. E, de acordo com esse artigo 10, deveria ser coberto. Então, fique atento se, teoricamente, pelos seus direitos, é só essas 10 exclusões que podem ser feitas e, se forem mais, procure seus direitos no Poder Judiciário ou no PROCON. A Nancy Figueiredo, de Aracaju, disse, gostaria de saber se é legal os obstetras agora cobrarem pelo parto, mesmo tendo plano especial. Nesse caso, é a taxa de disponibilidade que os obstetras cobram que foi permitida, pelo menos, a cobrança pelo Conselho Federal de Medicina. O IDEC já se posicionou ao contrário, não é legal a cobrança dessa taxa, porque o médico é credenciado de um plano da qual a paciente é consumidora. Então, todas as despesas decorrentes do parto são cobertas pela operadora. Honorários médicos, sejam eles decorrentes de jornada de sobreaviso, também é parte desses procedimentos que devem ser cobrados da operadora que paga esses serviços, não do consumidor. Joana Cruz, advogada do IDEC, vamos passar para o telespectador o site do IDEC, onde as pessoas podem continuar tirando dúvidas, não é isso? Exatamente. O site do IDEC é www.idec.org.br. Tem um material muito grande de orientação dos consumidores, notícias sobre planos de saúde, bancos, telefonia, energia elétrica, todos os setores de relação de consumo que a gente fala aqui no programa e também outros, como a aviação. Então, o site ele tem acesso irrestrito, só as orientações que são para os associados, mas muitas vezes tem matérias sobre essas orientações. Muito bem, Joana Cruz, do IDEC, muito obrigada, viu, por sua presença aqui e até breve. Igualmente. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nós vamos falar sobre problemas que muita gente tem e nem sabe disso. Nosso tema será psiquiatria e os transtornos da ansiedade. Você já pode mandar suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal cmais.com.br @Pronto Atendimento. Eu vou repetir, eu sempre me confundo. Me ajuda, Cíntia, aqui nesse encerramento aqui do nosso endereço. cmais@tvcultura.com.br /Pronto Atendimento. Bom dia, até amanhã.